boa noite. Aqui começa mais um capítulo da minha série, Lançamentos da Fé, Laços de Satanás. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho. Tá em 2 Timóteos, capítulo 2, versículo 24 e 26. Para pegar a presa viva, o caçador talvez use algum tipo de laço, ou tente fazer o animal sair para uma área aberta onde possa capturá-lo. Podem usar uma armadilha com um mecanismo para pegar o animal de surpresa. O diabo usa métodos similares para pegar vivos os servos de Deus. Se não queremos ser pegos, temos que ficar atentos e atacar os sinais de alerta da exigência de um laço ou armadilha de Satanás. Neste artigo veremos como nos proteger de 3 armadilhas que ele usa, conhecido primeira conversa e influência, Segundo, medo e pressão. E terceiro, excessivo sentimento de culpa. O próximo artigo considera mais 2 armadilhas de laço de Satanás. Então essas 3 armadilhas que ele usa são medo e a pressão, conversa irrefletida e excessivo de culpa. Essas são as três principais laços que Satanás quer jogar contra você. Apague o fogo da conversa irrefletida, Para fazer os animais saírem do esconderijo, o caçador talvez atire fogo em uma área de vegetação, o capturador no caso. Os animais que tentam fugir. Nesse sentido figurado, o diabo gostaria de incendiar a congregação cristã. Se tiver lícito, pode fazer com os cristãos. Saiba desse refúgio, segure os direitos para sua garra, como poderíamos, sem nós, colaborar, colaborar com ele e cair na sua armadilha. Como poderia significar isso? O discípulo Tiago comparou a língua de fogo. Li em Tiago 3, capítulo 8, versos 6 a 8. Se não controlarmos, podemos simbolicamente iniciar um fogo descontrolado na congregação. Como pode ser isso? Eu vou explicar para vocês agora. Considere esta cena de uma reunião de congregação anunciado como uma certa irmã foi designada pioneira regular. Olha só. Depois da reunião, 2 publicadoras falam sobre esse anúncio. Uma expressa alegria de voto de êxito para outra nova pioneira. A nova questiona a motivação da pioneira e a entende que ela só quer destaque. Com qual dessas 2 publicidades você gostaria de ter amizade? É fácil, meus irmãos? Ver a qual delas com mais probabilidade atearia fogo na congregação por meio das suas palavras. Então, irmãos, no caso que podemos extinguir o fogo da conversa irrefletida, Jesus disse, e da abundância do coração que a boca fala. Mateus 12, 34. Portanto, o primeiro passo é examinar nosso próprio coração e evitaremos o mau sentimento que alimenta a conversa destrutiva. Fuja do laço do medo da pressão. A segunda coisa, o segundo laço de Satanás, O segundo laço que ele gosta, que ele costuma usar os laços. Esse é um dos costumes que Satanás costuma jogar você, é o laço do medo e da pressão. Esse é um dos piores laços que Satanás pode usar contra você, irmão, irmã.
Então eu vou estar explicando para você como fugir do laço do medo e da pressão. Uma base de exemplo, igual eu usei a primeira vez, e estarei explicando. O animal pegou no laço perde sua liberdade de movimento, de modo similar que sucumbe ao medo e à pressão. Abre a mão, pelo menos parte do controle da sua vida. Leia em Provérbios, isso, irmãos. Provérbios 29 e 25. Vejamos os casos de dois homens muito diferentes que cederam à pressão e ao medo, que podemos aprender em seus exemplos. Eu vou citar o exemplo para vocês do governador romano Pôncio Pilatos e mostrar aqui um pedacinho do apóstolo sobre o apóstolo do Pedro. O governador romano Pôncio Pilatos sabia que Jesus era inocente e, pelo visto, não queria prejudicá-lo de fato. E disse que Jesus não havia feito nada que merecesse a morte. Mesmo assim, o condenou à morte. Por quê? Porque Pilatos sucumbiu à pressão e à multidão. Isso está em Lucas, capítulo 23, versos 15, 21 e 25. Se livraste desse homem, não és amigo de César. Gritaram esses os opositores, né? Que seriam os inimigos de Jesus, que no caso que estavam contra ele, né? Pressionado para conseguir a quem queriam. João 19:12. Pilatos talvez temesse perder o cargo ou até mesmo a vida, caso tomasse de lado Cristo. Assim, ele deixou de induzir a fazer a vontade do diabo. Então o diabo manipulou ele, né? Pela base da pressão e do medo. Então ele teve medo naquela hora. No momento ele teve medo de perder o cargo, de que ele era de governante. Ele acabar perdendo o cargo de governante que ele era. Agora o apóstolo Pedro, foi um dos companheiros mais chegados de Jesus. Ele declarou publicamente que Jesus era o Messias, Mateus 16:16. Está em Mateus capítulo 16, versículo 16. Quando outros discípulos não captaram o sentido do que Jesus disseram que o abandonaram, Pedro permaneceu leal. João capítulo 6, versículos 66 e 69. E quando os inimigos vieram prender Jesus, Pedro tentou defender o seu mestre com uma espada. João 18, 10 e 11. Mais tarde, porém, Pedro sucumbiu ao medo e até mesmo negou conhecer Jesus Cristo. Por um breve período que o apóstolo foi iniciado pelo medo do homem, deixando assim de agir com coragem. Mateus 26, capítulo 34 e 35. Capítulo 26, versículos 34 e 35. Então, Jesus viu que naquela hora o apóstolo Pedro teve medo de defender Jesus, e Jesus disse que ele chegaria a negar Jesus 3 vezes. E ele disse que não negaria. E no momento ali o que Deus disse aconteceu. Ele negou Jesus 3 vezes, como nunca tivesse conhecido. Como cristãos, irmãos, presta muita bem atenção no que eu vou dizer agora, que é muito importante. Como cristãos, temos que resistir à pressão para fazer coisas que desagradam a Deus. Empregadores ou outro talvez tentem nos coagir a ser desonestos ou induzir a imoralidade sexual. Alunos da escola talvez tenham que lidar com colegas que o pressionam a colar nas provas, ver pornografia, fumar, usar drogas, abusar do álcool ou da prática da imoralidade sexual. Então, o que nos ajuda a fugir do laço do medo e da pressão para fazer a vontade de Deus e não fazer o que desagrada a Jeová.
aprende dos exemplos de Pilatos e Pedro. Pilatos, conhecido como pouca coisa sobre Cristo. Pilatos falou pouca sobre Cristo, mas sabia que Jesus era inocente e não deve, e um homem comum. Pilatos, porém, não tinha humildade nem amor ao Deus verdadeiro. O diabo facilmente o pegou vivo. Então, esse é um segundo laço que Satanás usa. Agora, evite a armadilha esmagadora ou excessivo de sentimento e culpa. Essa também é o que Satanás gosta de usar contra você. E aquela pessoa te culpar de uma coisa e você se sentiu o peso na culpa, sendo que você não foi culpado de nada. Certas armadilhas para animais coincidem em um grande tronco ou pedra. É um exemplo agora, depois eu passo a explicar melhor. Suspenso sobre a trilha por onde a presa costuma passar, sem notar o perigo animal. Toca no fio que aciona a armadilha, provocando a queda do tronco e a pedra que esmaga. O sentimento é a culpa, é modelado e comparável a esse peso esmagador. Ao pensar no erro passado e que talvez nos sintamos quebrantados ao extremo. Leia em Salmo 38, capítulo 38, versículo 3, 5 e 8. Satanás gostaria de nos levar a concluir que não merecemos a misericórdia de Jeová, de Deus, que somos incapazes de cumprir os requisitos divinos. Então, essa é a armadilha que Satanás quer fazer, quer jogar você. Agora, como é possível evitar essa armadilha esmagadora? Eu vou explicar isso para você, se sentir culpado por um erro passado. Se você cometeu um pecado sério, procure logo restaurar a amizade com Deus. Fale com os anciãos e peça ajuda. Isso está em Tiago, capítulo 5, versos 14 e 16. Faça o possível para corrigir o erro, segundo Coríntios 7:11. Se for disciplinado, não fique deprimido. A disciplina é uma prova segura de que Deus ama você. Hebreus 12:6. Esteja decidido a não dar o mesmo passo que levar ao pecado, e se apegue a essa decisão. Depois de se arrepender e mudar de proceder, tenha fé que o sacrifício de resgate de Jesus Cristo pode realmente cobrir os seus erros. 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 14. Então, esses são os três laços principais que Satanás gosta de usar, principalmente para você, irmão. E não desconhecemos o desígnio de Satanás, né? Para que não se importem que armadilhas caímos, desde que sejamos pegos por ele visto, e não desconhecemos os seus desígnios, por evitar ser vencidos por ele. Então, depois que você praticamente consegue vencer esses três laços de Satanás, que são os principais laços que ele quer jogar contra você, nada mais, irmão, nenhum laço de Satanás. Se esses são os três principais, eu tenho certeza que o que deve vier você vai estar preparado. Então, esse foi um dos três principais laços de Satanás que eu queria falar para você e explicar melhor para você. Então, irmãos, se você tem mais alguma dúvida sobre esse assunto ou outro assunto, ou a respeito sobre Satanás, o Deus, simplesmente estou fazendo isso pela obra do Senhor, mostrando para vocês que estou fazendo isso de boa vontade, né? Estou um pouco nervoso, mas tudo bem, estou fazendo isso pela graça do Senhor. Então, se você tem alguma dúvida, deixe o seu comentário, não tenha vergonha, exposte o seu problema. Se você tem alguma dúvida, fale o seu problema, que eu posso gravar um vídeo explicando o problema para você. Porque
assim, cada vez mais eu posso estudar melhor a questão do problema, porque cada vez vai me ajudando, e além de me ajudar, vai ajudar você mesmo. Então, se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário. Se você precisa falar comigo, mande um e-mail para mateus_comida@hotmail.com ou me adicione no Face, Mateus Henrique. Tem o meu canal no YouTube, Palavra de Deus para os Povos, que é esse que logo eu vou mandar para o meu Face. Então, se você tem Face, me adicione, Mateus Henrique. Se você conhece um irmão chamado Ezequiel, que ele é da congregação também, você vai me encontrar, Mateus Henrique. Então, irmão, se você tem algum comentário, se você tem alguma dúvida, poste a sua dúvida. Ou se você queira falar alguma coisa, poste aí nos comentários aqui embaixo aqui no YouTube ou embaixo aqui no Face, que eu responderei você, porque eu sempre estou online, sempre estou procurando ajudar as pessoas, sempre estou procurando melhorar minha obra, cada vez mais melhorar minhas obras, né? Cada vez mais melhorar minhas obras e cada vez mais, né, ajudar as pessoas, porque simplesmente eu estou fazendo isso para melhorar, ajudar as pessoas, né? Para que elas não se desviem do caminho de Deus e que elas não caiam na cilada do diabo. Então, irmãos, deixe seu comentário, clique em gostei, dá uma curtida, curte a nossa página da Palavra de Deus. E é isso, que todos sejam abençoados abundantemente pelo nosso Deus maravilhoso, e que todos fiquem abençoados e pelo Espírito Santo, que Deus é contigo. Então, irmão, não desista, porque Deus é contigo. Amém? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Logo irei para São Paulo fazer um vídeo um documentário sobre o trabalho de maçonaria, que é a macumbaria, né? Para quem não conhece maçonaria, é macumbaria. Eu vou lá, eu vou na porta de uma casa de macumbaria e uma porta na casa de um candomblé. Eu vou explicar para vocês como que funciona esse trabalho, como que o Satanás engana as pessoas de tal maneira. Então não perca esse trabalho por nada, porque logo praticamente é dia 17 eu vou para lá, e lá pro dia 19, 20 ou 21 eu estarei postando esse vídeo sobre o meu documentário sobre a maçonaria. Então não percam. Muito obrigado, irmãos, fique com Deus. Até a próxima. Deixe o seu comentário, dá um like, gostei e uma curtida. Sejam abençoados pela minha graça, pela graça do Senhor. Que todos tenham um excelente dia, uma excelente noite. Eu não sei que hora que você está vendo, mas que a partir desse momento que você está vendo esse vídeo, que Deus o abençoe. Amém? Até a próxima.